que sejas meu universo. Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para mais um bate-papo super edificante. Hoje nosso canal está iniciando com dois convidados mais que especial, com um tema extremamente maravilhoso e super importante. Estamos aqui no nosso canal 1 Samuel 7:12 Cast, aonde a glória do Senhor mais uma vez já se faz presente aqui no nosso meio, aonde a presença do Espírito Santo ela é sempre bem-vinda. E eu já peço, Espírito Santo, que esteja envolvendo o seu coração, que esteja te abraçando neste momento e prepara a sua terrinha para receber um pouco mais da graça de Deus aí na sua vida. Já quero te agradecer pela a sua companhia, né? Nós temos essa companhia agradabilíssima, que é você que está nos vendo neste momento, né? Você que está aí, se é à noite, se é de manhã, se é tarde. Eu costumo assistir o canal no horário do meu almoço, que é bombástico, delícia, é uma sobremesa maravilhosa. Estamos aqui hoje com esses maravilhosos ministros, né? Ministros do Ministério Infantil, coisa linda, onde que é super importante, né? Estamos aqui com a missionária Glauciene, com o missionário Gleison. Gente, tem um segredo entre esses dois. Eles vão contar para vocês o segredo. Vou deixar vocês aí com água na boca. Mas se prepare, que o negócio hoje aqui tá gostoso. Eu vou deixar eles se apresentarem direitinho, né? Que eu falo muito, mas eu vou deixar para eles falarem agora, amém? Glauciene, pode se apresentar, sua igreja. Pode ficar bastante à vontade. Manda abraço aí pro seu pastor. Fica à vontade. Gente, que né, prazer estar aqui com vocês nessa noite. Sentindo assim muito elogiada, né? Muito honrada, né? Por estar aqui, né? Então, eu sou a pastora Gláucia, né? Mas eu gosto que me chama de Tia Gal. Tia Gal, eu gosto, né? Que me chama de Tia Gal. Sou da igreja remanescente Cush, do apóstolo Jovenilson e a apóstola Kelly, que fica ali no São Benedito, né? Isso. Abraço aí pro apóstolo, pra apóstola, né? Apóstola Kelly, apóstolo Jovenilson. Abraço pra vocês. Que são a bênção da nossa vida, né? Eu já sou o tio Gleicinho, não missionário, só tio Gleicinho. Não missionário. Não missionário, mas todos somos missionários, né? Todos que levam a palavra de Deus somos missionários. Mas é o tio Gleicinho. A pastora Gal, ela trabalha com os pequenos, né? Com os kids. Eu já trabalho com os maiorzinhos, né? Que são os juniores. Também sou lá da remanescente, né? Do apóstolo Jovenilson, apóstolo Kelly. E é um tema muito bom falar sobre criança, né? Chegando o dia das crianças, né? Que já tá chegando, é uma loucura. É verdade. Quando chega setembro para outubro, a gente fica doido naquela igreja. E são crianças demais ali, né? São, lá tem muito. Glória a Deus. E lá são, o Kids está na faixa etária de 3 a 8 e os juniores de 9 a 13. Então a gente trabalha com esses dois. Acabou que Deus colocou a gente na mesma igreja, né? E trabalhamos junto. Um ministério ajuda o outro, né? Então estamos os dois aí. E o segredinho que eu falei, gente, é que os dois, eu falei que eu ia deixar eles falar, mas eu mesmo vou falar. Os dois são irmãos 2 vezes. Verdade, verdade. Eu falo, olha que lindo! Eu falo pra todo mundo que ela é minha gêmea. Apesar que na igreja eles pensam que nós somos marido e mulher. Meu eles Deus falam assim, sua esposa não veio? Eu perguntei a ela. A sua esposa não veio? Eu falo assim, não. Gente, assim, é porque a gente são muito próximos, nós somos muito juntos, a gente tá ali pra tudo, né? Eu faço, não, então, somos gêmeos. Aí eu falei assim, meu esposo? Não, ele é meu esposo, não é meu irmão. Mas não se segue. Ei, esposo da Gal Rogério, tô precisando se apresentar mais na igreja. Gente, ele tá aqui nos bastidores, viu? Tá acompanhando a bela esposa. Amados, então pra gente dar uma descorrida aqui nesse trabalho de hoje, esse bate-papo gostoso, eu gostaria de deixar, né, sobre
como é Ministério Infantil, gostaria de deixar uma palavra aqui, né, sobre as criancinhas. Oh, meu Deus do céu, criancinha. A gente aprende mais com elas do que com os adultos, não é verdade? Mas Que delícia, que delícia. é uma experiência muito boa. Então vamos abrir aqui no livro de Mateus, eu já deixei preparado aqui. Mateus 19, versículo 14, diz assim... Podemos ler? Podemos. Você que está em casa, se quiser nos acompanhar, ou anota aí, depois você lê todo esse capítulo, amém? Diz assim, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha que coisa linda. Então, assim, Jesus, ele é tão maravilhoso que ele não dispersa nem as crianças. Muito pelo contrário, ele nos chama a atenção, deixa vir, né? Não vos embaraceis, ou seja, não vos atrapalhe, não os impeçais de vir até mim. Né? Eu acho lindo que vocês que trabalham aí nesse Ministério Infantil, vocês levam essas crianças diretamente ao Senhor. Vocês conseguem fazer com que essas crianças venham atrair ao Senhor e que elas também venham a ser atraídas por Ele. Verdade. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? E eu falo que isso é um talento, isso é um dom, isso é um presente de Deus. E no meio disso tudo, vocês aprendem, vocês crescem, né? Naquela pureza de coração, naquela transparência que é as crianças. Não é verdade? Verdade. Mas vocês podem contar um pouquinho do trabalho de vocês, como que pastora, Tia Gal, vamos lá com a primeira perguntinha. Quando foi que você se identificou que o seu chamado era para trabalhar com essas coisinhas lindas com essas crianças? Na verdade, eu caí no departamento infantil de paraquedas, gente. Olha. Foi de paraquedas, assim. Mas quando eu me converti, né? Quando a gente congregamos junto, eu já cuidava um pouco do rebanho do Senhor ali, né? Só que não era intenso que nem hoje, né? Então, assim, é uma experiência que a gente vai tendo. Mas hoje, né, para falar assim, como que eu cheguei até nisso, foi realmente eu caí de paraquedas no departamento infantil da igreja que eu estou hoje. Eu fui cobrir uma tia que precisava ficar de licença 3 meses. E até hoje essa tia não voltou e eu estou lá até hoje. E ali eu entrei como tia para cobrir ali e hoje eu me tornei a pastora das crianças ali. Que gracinha. Né? Hoje eu pastorei, sou líder, né? E tem uma equipe ali. Então, assim, no decorrer que eu fui indo, a gente acha que o departamento infantil você pegar as crianças e colocar para colorir. Não, vai muito mais além disso. Então ali comecei a ver isso, começamos a mudar, senão isso aqui tá errado. Então se é o Senhor que já foi tocando, né? Tem que começar a trazer a palavra para eles. E ali eu fui começando a dedicar mais a palavra, a buscar mais recursos para eles, né? Alimentar eles da palavra, porque tem tanto eles só brincavam. Né? E não é isso que o Senhor quer. Ele não quer que as crianças fiquem ali colorindo, ele quer já falar com elas, porque elas são importantes, o alimento, né? A palavra do Senhor para a vida delas. Então foi assim, ali deu cair de paraquedas no departamento infantil, aos poucos Deus foi me mostrando e eu fui assim, realmente isso aqui é o que eu gosto, é o que eu quero fazer. Você se identificou logo de cara com aquele ministério. Né? E você leva as crianças a adorar a Deus na linguagem delas, na né? linguagem delas. Tia Gal. E já vai ter gente. já 2 anos, né? 2 anos. 2 anos que estou lá. Na verdade, você não caiu de paraquedas. O Senhor te tomou de uma forma inesperada e te plantou nesse ministério. Ele te chamou para isso. Eu lembro que você fez um curso, não foi? Sim. Você até como é que fala? Fez uma mentoria. Uma mentoria. Isso. Fiz uma mentoria, né? A igreja, né? Meu pastor, ele proporcionou isso pra gente, né? Para estar qualificando, né? E é muito gostoso. Só que assim, eu não fiquei só naquela mentoria. Eu procurei expandir mais e estou fazendo mais uns cursos, fazendo mais uns conhecimentos, né? Porque é importante isso.
Então, quando você começa a querer trazer coisas novas para as crianças, você já vê que ali é um chamado. Porque se você entra e faz de qualquer jeito, você não tem o seu chamado. O seu chamado é quando você começa a querer trazer coisas novas para as crianças. Porque você vai vendo que elas começam a aprender, porque elas gostam. A gente vai vendo assim, eu até brinco assim, gente, vocês é muito bom de briga, viu? Porque é uma gracinha, você vê assim, os menininhos de 5, 6, 7 anos, você ministrar para eles e perguntar, e eles respondem direitinho. Que gracinha. Sabe? Então assim, não impeça as crianças de chegar até o Senhor, porque elas também precisam ser alimentadas da palavra. Elas precisam conhecer Jesus. E é importante, né? É muito importante. Esse departamento nas igrejas. Verdade. Eu fico triste quando eu vejo alguma igreja que não tem essa visão, né? Que não tem esse departamento para criança, não tem essa atenção. Eu acho que todo ministério, independente de ministério, independente de igreja, eu acho que todos deveria ter esse departamento infantil. Porque as crianças, elas cultuam a Deus. Sim. Né? Ali, igual você falou. Você não coloca as crianças para se distrair, para os pais prestar atenção. Você leva as crianças para cultuar a Deus na linguagem delas. Sim. E com isso elas crescem, elas aprendem. O caráter delas são moldados ali, né, naquele momento. Porque em casa os pais precisam de ensino o teu filho, né, no caminho que se deva andar. Mas ali no ministério é onde que Deus levanta pessoas como vocês, que também está moldando o caráter dessas crianças, né? E o interessante é que, graças a Deus, o nosso apóstolo apoia, sabe? Apoia o Ministério Infantil. É notório. E a gente sempre fala, né, que o Ministério Infantil, o pessoal, os pais acham que nós somos babá. Eles pegam as crianças e jogam lá, se vira aí. E não é assim hoje, não. Hoje lá tem... A gente vai depois do louvor, que a gente vai para a sala, né? Então lá a gente ora por oferta, que eles dão oferta, eu acho muito legal. Que eles levam a oferta, eles no momento de oferta da igreja, eles vão lá, eles ungem as mãos, mas a oferta eles entregam no Remanescente Kids, sabe? E são aulas de visual. Então, se coloca a criança muito pequenininha, chora, atrapalha. Então hoje tem uma idade, né, de 3 a 8. São crianças que conseguem, através das aulas, né, que a gente faz lúdica. Não é só pegar a Bíblia e ler, não. A gente tem todo um material para aulas. Isso, que atrai a atenção deles, sabe? A contação de história. Então, prende muita atenção deles. Os pequenininhos prestam atenção, ficam olhando, sabe? Quando a gente vem com o coração, para o coração triste, eles falam, Jesus chorou, Jesus está triste. Então eles interagem junto com a ministração, sabe? E chega no final do culto, eles contam para o pai o que aconteceu. Uma experiência que a pastora Gal fez no Kids que marcou muito a gente na igreja, porque infelizmente no movimento Kids, trabalhar com as crianças é no escondido. Ninguém vê você trabalhando lá dentro. Isso, é verdade. Então ninguém quer ser tio, ninguém quer ser tia, porque não é visto. Nossa, você falou. Mas quando surge efeito, aí o povo quer saber quem fez. Então a pastora Gal fez a tia Gal, né, fez um tapete da oração. E foi uma loucura na igreja, porque ela fez o EVA, escreveu o tapete da oração, deu para cada criança. E eles levaram o tapete para casa. Então eles chamavam o pai, vão orar comigo, mãe, vão orar comigo no tapete. E começaram a orar e os pais ficaram sem entender, porque olha só, meu filho me chamou para orar, meu filho me chamou para ler a Bíblia junto com eles. Aí o povo ficou doido, nossa, aí viu o trabalho, né? E os meninos aprendendo, que ele pensa que é só colorir, é só dar um lanche, é só distrair, não, lá a gente ensina a palavra de Deus de um jeito que eles entendam, sabe? E é muito gratificante isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E os resultados futuros, vai ser tremendo. E nós dois estamos na mesma sintonia porque as crianças dela vêm para os meus. São 2 faixas etárias. Quando os dela faz 9, eles vêm para mim. E o seu já vai Vai para os adolescentes. Ainda não tem. Nós estamos programando uma célula de adolescente. Ela é um departamento Kids. A minha é uma célula. Da pastora Gal, da tia Gal, né? É terça, quinta e domingo. O meu é só no domingo.
Então os meus são os maiores, são de 9 até 13. Então é uma célula, a gente participa do culto normal, louvor, na hora da palavra eu vou com eles lá também para a nossa sala, e lá a gente fala da palavra de Deus do jeito que eles entendam, sabe? Então o dela vai crescendo, vai vindo pro meu, o meu vai indo até... E vai pra nuvem da igreja. Isso, né? e torna um jovem preparado, um jovem pronto, sabe? Que gracinha. Então estamos nessa sintonia. É porque a gente tem que Deus. preparar, né? Deu dos pequenininhos até chegar na idade dos 13 anos, né? E muitas vezes as pessoas achavam também que a célula, né? Deixava... Essa linha não é. Eu falei assim, não, gente, não é. São trabalhos totalmente diferentes. Ali a gente leva a palavra mesmo. Né? A gente até convida os pais, né, para estar indo lá, para eles verem que a gente faz realmente um trabalho com as crianças. A gente fala da palavra para eles, ensina a palavra para eles, sabe? Então, assim, é um trabalho muito bom, muito interessante, muito edificante tanto para nós, né, que somos tios que estão ali com as crianças ali ministrando. Eu tenho uma equipe, né, que está ali me ajudando ali, mas é muito bom. Eu tô lá todas. Ah, que bom, glória a Deus, é muito satisfatório. Não. Gleison, não é tio? Tio Gleicinho. Tio Gleicinho. Os invejosos falam assim, por que tio Gleicinho? Tinha que ser tio Gleição. Falei assim, vai, velho. Tio Gleicinho, quais os maiores desafios de um ministério infantil dentro da igreja? Na verdade, vocês dois podem responder, porque esse é uma bomba para vocês. É o apoio mesmo, sabe? A gente tá numa igreja que a maioria das crianças são, não todas, mas são crianças carentes. Quando eu falo carentes, assim, eu vou te falar dos meus juniores. Os meus juniores, a maioria, os pais não estão na igreja, eles estão sozinhos. Eu tenho que varia de 18 a 20, 25 juniores. Que a maioria os pais não estão na igreja. Então 4, 5 que os pais estão na igreja. Eles não são sozinhos. Então a minha dificuldade é deles irem no domingo e estar trabalhando com eles para estar mudando o caráter, sabe? Eu falo assim, gente, através da vida de vocês que os pais vão vir, através do testemunho, mudança de comportamento. Então acaba que eu viro um pai também, eu dou conselho, eu puxo a orelha, convido os pais para estar participando. Então a dificuldade a minha, ou do departamento em geral, é isso. Os meninos que os pais não estão presentes. Por quê? Aí por que eu me identifico com os juniores? O povo fala assim, juniores e adolescente. Não, eles são pré-adolescente, que é uma idade difícil. E eu fui um junior muito difícil. Então, por isso que eu identifico em trabalhar com essa faixa etária de idade. Porque eu fui uma criança terrível. Nossa, eu fui muito abençoado, para não falar outra coisa. Sério. E eu batizei com 12 anos. Quando eu fiz 12 anos, eu batizei. Eu optei por estar na presença do Senhor. Então, eu mudei meu comportamento através da minha vida. A minha irmã já estava mais velha, assim, a Gal ainda era muito pequenininha. A minha irmã mais velha já estava na igreja, eu ia para vigiar ela, para brigar. Aí quando eu fiz 12 anos que eu falei assim, não, agora eu quero servir o Deus que minha irmã segue. Então eu batizei e ali eu mudei mesmo. Ali eu entrei para o coral da igreja, eu entrei para a dança da igreja. Então eu estava participante, sabe? E mudei. E mudei a minha vida. E por um bom tempo eu caminhei sozinho. Eu estava na igreja sozinho, só eu, mais ninguém, minha família dispersou. E eu falei assim, gente, eu sofri tanto para chegar na minha idade de hoje. Chegava culto de virada do ano, que falava assim, agora a família se junta, se abraça, e eu lá sozinho. Aí eu falei assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu coloquei esse desde novo, sabe? Então, quando os meus meninos hoje, nessa faixa etária de idade, estão sem os pais, eu falo, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vamos mudar, vamos amadurecer, vamos respeitar, e vou dando dicas, vou conversando, vou orando. Então os meninos hoje bacana que os pais falam assim, nossa, fulano tá tão bem, nossa, era muito tímido, agora tá fazendo as coisas, nossa, agora não responde mais, não briga, mudança, sabe? Eu falei assim, gente, é interessante porque eu passei por isso e tive alguém que me ajudou, sabe? Então estou ajudando outras pessoas. Mas a gente, tios, que tá lá na igreja, a gente não é visto.
o departamento, em todos os departamentos, não só no nosso, né? É no fundo da igreja, ou todos são do fundo da igreja. Então ninguém vê você lá orando, ninguém vê você pagando preço, ninguém vê você fazendo mentoria, fazendo curso, fazendo recurso visual. Aí tem um tanto de recurso visual que a gente faz para estar ministrando para eles, sabe? Ninguém apoia, ninguém ajuda. A gente não, graças a Deus, nosso apóstolo, ele tem esse suporte com a gente, mas em outros ministérios a gente não tinha esse suporte de estar trabalhando. Quando faz alguma apresentação que as crianças é vista, aí todo mundo quer entrar no departamento infantil. Quando não tem negociação, ninguém quer ficar no departamento infantil. Então eles colocam sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, não tem em primeiro lugar, sabe? Então a nossa dificuldade hoje é essa, de ter pessoas para trabalhar com o departamento infantil. Porque hoje ninguém quer. Hoje, infelizmente, o povo quer holofote, o povo quer ter um lugar em destaque. E o povo não quer perder tempo com criança. A gente costuma falar, né, Tiago, que as crianças é o futuro de hoje. Não é o de amanhã, não. Ah, criança é o futuro de amanhã. Não, de hoje. A gente tem experiência de crianças juniores que os pais estão na igreja por causa deles. Olha. Foi vir dançar, foi vir fazer uma apresentação e ali ficou. De mudança de comportamento. Nossa, meu filho mudou depois de estar naquela igreja. Meu filho está diferente. Foi lá ver o que aconteceu. Porque está diferente. E ficar e permanecer, sabe? Então hoje, eu falo que hoje eles são pequenos missionários. A gente passa para eles passam para frente. Então, no Remanente Kids tem um pequenininho lá, que o menino, ele é super inteligente. Ele é abençoado, ele anda o mundo todo, bebe água e anda para cá. Mas na hora que chega lá dentro, antes de falar, ele já sabe. A gente fala assim, vou contar uma história de um personagem. Aí, dá uma dica. Esse personagem, ele tinha 11 irmãos. José, ele já sabe. Olha, que menino, ele conta, semana passada, que lá são vários tios, né? Cada terça, quinta e domingo é um tio diferente. É terça, quinta e domingo, né? Quinta e domingo. Tem tias diferentes. Então eles falam, a gente aprendeu isso. Então eles é muito inteligente. Então hoje a nossa dificuldade a gente quer pessoas que nos apoiem, que estejam trabalhando com as crianças. Nós não somos babá, nós somos tios. Lá a gente ensina a palavra do Senhor da linguagem que eles entendem. Só que falta, a gente tem essa carência de ter pessoas para estar apoiando o ministério como tio e tia, que está escasso, viu? Podia tanto ter, né, mais tio e tias alinhado com vocês. Sim. Muitos até querem. Né? Eles querem, né? Começa a ver, nossa, eu quero ser tia também. Aí vai, só que eles veem que ser tio no departamento infantil é totalmente diferente daquilo que eles estão acostumados, né? Acham que nós estamos só para cuidar mesmo, dar um desenho. Quando eles veem que não é só dar um desenho, vai muito mais além disso, todo mundo corre. É complicado. Porque a gente leva eles na palavra. A gente abre a Bíblia, a gente lê versículo, a gente conversa, a gente fala sobre o personagem. Não é só pegar um desenho, dar um X e colocar para colorir. Não. Na escola, no prezinho. Isso. Né? Ele fala assim, nossa. Aí agloba o mundo espiritual sobre aquelas crianças. Sim, ele fala assim, nossa, é muito difícil ser tio, né? Não é difícil. Não é. É o chamado, gente. É o chamado que faz toda a diferença. Nossa. Então, se você não tiver o chamado, não adianta. Não adianta. Né? Que nem assim, se você realmente não gostar daquilo que você está fazendo, não gostar de criança, amar as crianças, se preocupar com o alimento das crianças, né? O alimento que eu falo é a palavra do Senhor, né? Então você tem que se preocupar com tudo isso para elas. Então quando as pessoas chegam ali e vê que não é isso, que é totalmente diferente, que tem, aí já teve tias que falam assim, nossa, mas é muito difícil, eu tenho que ir preparar a aulinha e tal. Aí eu falei assim, tem que preparar a aulinha, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que pedir direcionamento pro Senhor. Porque a gente não pode entregar algo de qualquer maneira, não é porque são crianças que tem que ser de qualquer maneira. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, tem que falar mesmo e fazer como se você estivesse pregando para um adulto, gente, como se você estivesse ali na igreja, ali no púlpito, pregando para um adulto. E as crianças são assim, elas têm sede, elas aprendem tudo que a gente ensina para eles. E gosta do lúdico, sabe? Eu até falei com a Tiago assim, então eu pensei que só ela ia participar do podcast. Que eu ia só ficar olhando. Por quê? É interessante estar caracterizado.
Eles adoram quando chega lá com a roupa colorida, com o chapéu, eles abraçam. Aí toda vez que eu vou ministrar para eles, eu vou com a minha roupa de tio Gleicinho. E quando eu não tô, eles falam assim, o senhor tá na salinha? Não, não é assim não. É porque assim, ó, eu tenho muito assim, ó, eu sou a tia que ministro mais. Eu tenho um pouquinho, eu sou tímida, né? Quem me conhece sabe que eu sou tímida, então eu não gosto muito de coisa assim, extravagante, né? Eu me preparo com eles lá na salinha, é diferente eu estar com eles lá. Mas quando eu comecei a colocar umas roupas coloridas, eu falei assim, gente, como é que eu vou entrar na igreja que Jesus me ajuda? Né? Mas aqui hoje não, hoje eu já acostumei, já estar com as roupas coloridas. Você tinha até prazer aquilo, né? Então assim, eles amam. A gente chega na igreja, que eles veem a gente, tipo, um dia eu tava de peruca. Eles gostam de você vai ser da Vandinha. Aí eu pensei, que isso, menino? Tia, mas então assim, a gente vai, põe uns peruquinha, põe uns trem colorido, sabe? E eles amam. Então você tem que entreter também as crianças, por quê? O mundo hoje está muito atrativo, né? As coisas para eles são muito atrativas. E a gente tem que fazer também, levar as coisas atrativas para eles, para chamar eles para a presença de Deus. Então você tem que fazer coisas para chamar a atenção mesmo. E Deus aí vai nos dando a direção. Sim, verdade. Ele dá estratégia. Nós temos a mente de Cristo, né? E quando a palavra fala que nós temos a mente de Cristo, nós somos inteligentes. Verdade. Né? A Bíblia fala que as trevas são mais prudentes do que a luz. Por quê? Porque as trevas são ousados. Eles não têm medo de pegar e fazer. E às vezes nós ficamos tão limitados dentro de um mundinho, sendo que tem uma coisa... O mundo todo para você, a Bíblia toda, né? Vou dizer assim, tem a Bíblia toda para você pegar aquilo ali, trabalhar com a palavra e implantar na mente de criança de uma forma que ela vai crescer dentro da palavra e nunca vai esquecer essa experiência. Você falou da sua experiência quando você era adolescente, que você deu muito trabalho, você veio para o Evangelho com 12 anos e estava só. Olha para você ver lá atrás, aquilo que você viveu hoje que você viveu lá, hoje a experiência para você passar para esses adolescentes. Sim. Então hoje você tem todo um armamento, tem todo instrumento para passar para eles, porque você já passou por aquilo. Oh, Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito. E em nome de Jesus, que Deus venha, né, levantar ministros, né, para o departamento infantil, que venha trabalhar com amor, com excelência, que venha estar alinhado no perfil que Deus quer, né, que é dentro da palavra para trabalhar com essas crianças, que a gente sabe que não é fácil, né, prazeroso é gostoso, mas fácil não é, não. Mas isso é só para quem é forte mesmo, é guerreiro. Então se tiver algum guerreiro aí, ó, bora se alistar pro departamento infantil. Oh, gente, que delícia, criança é tudo de bom. E eu tô esperando, né, o bebezinho aí, né, dos nossos produtores. Quem sabe? Uau! Amém. Ai. Amados, hoje o Ministério Infantil dentro da igreja, apesar que vocês acabaram de responder, né, não tem tantos voluntários, né? Não tem tantos voluntários. Vocês acabaram de responder e a gente fica assim... É igual eu falei, que é triste ver o ministério. Às vezes, na hora do culto, ele tem aquele tanto de criancinha, né? Você fala, gente, tá ali, fica agitado, querendo uma coisa nova, diferente. Atrapalha quem tá cultuando, que é os pais, né? Os líderes. E as crianças lá precisam tanto de um alimentozinho da idade deles, né? Aquele leitinho na colher. Então, assim, que Deus venha, né? Como vocês mesmos falaram, que está faltando voluntários. Verdade. Que Deus venha aí. Tipo assim, eles ficam ali na igreja, a igreja que não investe no departamento infantil, deixa as crianças lá, né? Aí elas ficam, por que elas correm? Por que elas ficam chorando? Porque para elas não é interessante aquilo que está sendo ministrado, porque não está falando a linguagem delas, elas não estão entendendo aquilo. Então elas ficam agitadas, aí muitos pais nem querem ir na igreja por causa que a criança está agitada, mas é porque ela não consegue entender. Então o departamento infantil, ele é para isso, né? Para na hora que levar as crianças para lá,
e dar essa linguagem para eles, a passagem, falar da Bíblia, né, do Senhor, na linguagem deles. E eles gostam, é muito interessante. Então, assim, que as igrejas, né, vêm investir mais no departamento infantil. E investir de verdade, né? Não só levar eles lá para dentro e colocar para colorir. E dar brinquedo. Antes, no Kids, tinha muito brinquedo lá. Antes eles iam para colorir, para brincar mesmo. Quando a pastora Tia Gal assumiu a liderança, a gente tirou todos os brinquedos. Falei assim, não, vai ter brinquedo mais não. Aqui vai ter a palavra do Senhor, sabe? E cortou. Antes tinha muita criança que o pai dava celular para eles ficarem quietos durante o culto, hoje não tem. Ou quando o menino vem com o celular assim, eles olham que a gente viu e eles guardam, sabe? Não levam mais brinquedo para a igreja. Antes levavam muito brinquedo para a igreja, hoje não tem mais brinquedo na igreja. Aprende até respeitar os seus líderes. Isso, né? e a gente vai trabalhando com eles. Antigamente eles ficavam correndo para ir para cá. Hoje eles chegam na igreja e sentam lá na frente. Na frente. Para prestar atenção no louvor até a gente ir para a salinha. Para salinha não gosto de falar salinha, eu gosto de falar departamento Kids. Isso mesmo. A Tia Gal, ela tem duas pequenininhas, que é do Ministério de Dança. Vê que coisa mais linda elas dançando. Junto com as grandes. Tem umas pequenininhas, não. As pequenininhas junto com as grandes. E dão show. Dão show as duas. Dançam sozinha. Elas ministram sozinha. Então as meninas é muito top. E as outras vê e também quer dançar também, sabe? Eu sou babão, gravo todo. Gravo elas dançando. Juniores também, tem juniores meus que estão no louvor. As meninas cantam muito. Mesmo? Tem junioras que dançam. Tem um junior que toca bateria. Então a gente investe nisso, sabe, em ministério. A gente fala a importância deles também trabalhar na obra do Senhor. Quando a gente tem culto infantil na nossa igreja, os juniores que servem como servos, eles que pegam água, eles que ajudam, eles cantam, eles dançam, eles fazem teatro, tudo entre eles. Ô tio Glaicinho, eu fiquei admirada a última vez que eu estive lá, na igreja de vocês. Gente, eu sentada lá e tal, e assim, de repente veio umas 6 crianças, cada hora vinha uns pequenininhos, uns maiorzinhos. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor. Gente, que gracinha. Sabe, voluntariamente, Sim. sabe, saíram de lá, vieram. Olha pra você ver que educação, que lindo é o trabalho de vocês, né, na vida deles. Estão cultuando o Senhor, estão ministrando. Eu tenho hoje um junior, que ele é líder junto comigo. Então ele foi meu junior com 9, 10 anos, hoje ele está com 14. Hoje ele lidera a célula junto comigo. Que gracinha. Então, de liderado, hoje ele é um líder. É importantíssimo, gente. Não adianta querer fugir, porque é importante mesmo o departamento infantil, né? O ministério infantil na igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hoje, as igrejas que não têm, na opinião de vocês, as igrejas hoje que não têm esse departamento infantil, vocês acham que ela corre algum tipo de perigo? Todos. Corre risco de perder crianças, sabe, para o mundo. Eu te falo que eu tive juniores que estavam na igreja comigo, firme, ok, que os pais tirou, não vai mais participar. Saiu, hoje estão no mundo, usando droga, estão bebendo, sabe, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E criança na igreja que não tem nada que fala da linguagem deles, eles não vão. Hoje tem juniores que não vai mais na igreja, não vai mais na célula. Eu tenho pastores conhecidos de outros ministérios que não tem departamento infantil, que eles falam assim, mas lá na igreja as mães começam indo com os filhos, depois as mães somem. Existe. Eu falei assim, não tem nada para eles, não tem nada que atrai eles. Eu acho que a criança, o junior, o adolescente tem que ter uma ministração com a linguagem diferente. Se tiver uma coisa que atrai eles, mas falando de Deus, eu falo que é criança que traz mãe para a igreja. É verdade. É a criança que traz pai para a igreja. Porque foi para o departamento, ouviu a palavra do Senhor. Ainda tem um lanche, que eles gostam de um lanche que crente come, viu? Quem não gosta, né? Quem Então, não gosta? além de alimentar com o físico, alimenta a palavra e eles vão para casa falando o que aprendeu. Então os pais vêm. Então muita igreja hoje, ela morre. Eu falo que a igreja não fecha, a igreja morre.
porque não tem estrutura para trabalhar com as crianças, com os adolescentes. Hoje tem igreja que tem dificuldade de fazer culto de jovens, culto de adolescentes, por quê? Porque não preparou a criança. O nosso intuito é, a criança vira junior, vira adolescente e jovem, que fica na igreja. Eu falo assim, daqui um dia eu não vou estar mais como líder da célula. Já tem junior liderando a célula. Daqui um dia não vai ser mais Agal, vai ser ele. Então, nós estamos preparando um exército, sabe? A gente fala que ensina a criança no caminho que deve andar. Por enquanto, a criança não tem um pai que ensina no caminho, nós estamos ensinando no caminho. Amém. A criança pegar os pais, sabe? Amém. Então, a igreja que não tem, corre muito risco da igreja morrer. O interessante é que o nosso apóstolo investiu no departamento infantil com essa mentoria, porque abre a nossa mente também. Pode falar nomes? Fica à vontade. Pastora Dani é uma bênção da minha vida, da Igreja Batista Vida. Ela tem um material enorme de trabalho com kids e com juniores. Então, a maioria do nosso material é deles, né? Então, é muito bênção. Então, eu fiz com meus meninos o plano da salvação. Aí eu fiz com ele a festa das cores. Cada domingo, a gente falava uma cor diferente. Então, tipo assim, hoje se perguntar a eles o plano da salvação, eles sabem tudo. Olha, gente. Eles eu sabem. acho que eu vou entrar nesse. O plano da Eu acho salvação. que eu vou pra lá. Eles sabem. Um dia uma junior falou comigo assim, na escola, eu falei sobre a cor vermelha, que fala sobre o sangue de Jesus, que o sangue cura, que o sangue limpa. Ele foi falando, sabe? Eu falei assim, que interessante. Então, o interessante da mentoria, o interessante dos pastores, dos apóstolos, investir no departamento é esse, sabe? Uma criança, um junior, atrai o outro para a igreja. Que eu falo, eu tenho pais lá que é encantado, falam assim, nossa, meu filho mudou muito. E nós falamos da palavra de Deus. Eu até domingo passado estava falando com meus meninos assim, tem que honrar pai e mãe, tem que lavar uma vasilha, tem que lavar um banheiro, mas também tem que tomar um banho. Então a gente vai falando, sabe, né? A gente fala de Deus, a gente fala de higiene pessoal. Ô, gente, isso tudo vai moldando a criança. Sim. Tudo vai moldando. Uma coisa interessante que a gente faz lá no nosso departamento é a feirinha. A gente tem a feirinha. Como funciona essa feirinha? Que é muito interessante. Vou falar rapidinho. Eu pontuo eles. Todo o lanche que a gente gasta lá, eles levam. Porque eu falo assim, essa semana tem que trazer milho de pipoca, suco, refrigerante. Quem trazer tal coisa vale tanto ponto. Então eles ficam doidos para acumular ponto, porque a cada 2 meses tem uma feira. Eu compro um tanto de brinde, ganho, e aquela mesa enorme, então eles vão comprar com o dinheiro que eles trabalham. Visitante vale ponto, Bíblia vale ponto, oferta vale ponto. Interessante, né? Incentiva demais. Incentivar. E eles adoram. Então a gente tem que incentivar, né? A igreja tem que ser atrativa para eles. Verdade. Porque se for aquela igreja cansativa que não tem nada para eles não vão querer. Né? Que nem eu falei, o mundo cá fora é atrativo. Tem várias coisas aí para eles. Então a gente tem que fazer mesmo, fazer umas dinâmicas com eles, para atrair eles para a presença do Senhor. Ô, Tiagão, aproveitando o engajo aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você identifica, como que identificar uma pessoa que tem o chamado para esse ministério? Então, é que nem a gente falou agora, né? As pessoas querem entrar, mas quando chega lá, que vê que tem que estar lendo a Bíblia, fazendo lúdico para as crianças, eles perdem. Então, quando você fala assim, tia, eu quero ser tia do departamento Kids, mas você começa a explicar para eles o que é o departamento, eles saem. Na verdade, tem que ter uma entrega. Tem que ter. E é isso que as pessoas não querem. Isso. Então, assim, aí você já vê, quando a pessoa já começa, eu não vou conseguir fazer. Gente, realmente não é fácil, né? Tudo é difícil. Mas a pessoa coloca obstáculos. Sim. Então eu já vejo, né? Quando eu você não tenho um chamado, porque se eu tô ali, eu falo pela minha experiência. Quando eu entrei, eu me vi perdida, né? Eu falei assim, nossa, e agora? E o Senhor veio, foi trazendo para minha clareza, foi me mostrando o que a gente deveria fazer. Então com amor, né? Você tem que amar as crianças, amar a palavra de Deus.
e ensinar com amor. Então, se você não tiver isso, você não tem um chamado. Porque não é qualquer pessoa que vai estar no departamento infantil. Porque tem que ter essa chamada mesmo. Você tem que amar aquilo que você está fazendo. Amém. E a criança sabe porque eles, quando é um tio que interage com eles, que tem aula lúdica, eles vão no amor. Quando é um tio que a gente vê assim, que eles verem que não, eles não vão, não vão. Você vai na salinha? Não, não vou na salinha. Eu fiquei uns dias, né, um pouquinho afastada do Kids, porque minha mãe tinha, né, adoecido e tal. Então eu fiquei um pouquinho afastada. Aí ele chegou, tia, que dia que você vai ministrar, tia? Eu tô sentindo sua falta. Então assim, é muito gostoso chegar na igreja e as crianças te abraçarem, te beijar, falar que sentiu sua falta. É muito sabe? Então você vê ali a diferença que você está fazendo na vida das crianças. E é muito bom, muito bom, gente. Glória a Deus. Gente, nós estamos chegando no final dessa deliciosa conversa, esse bate-papo. Ai, se eu pudesse, eu ficava aqui mais umas 2 horas. Gostoso e passou tão rápido, né? Mas a gente tem, né, nosso horário que não está convertido ainda. E vamos para as perguntas finais. Vai ficar aqui, né, o Instagram, né, do tio Gleicinho, da tia Gal, o Facebook. Vai ficar toda nessa listagem aqui para vocês conferirem. Ok? E você, meu querido, que ainda, né, não se inscreveu no 1 Samuel 7:12 Cast, corre lá, se inscreva, dá seu like, põe o seu comentário, pode fazer sua pergunta, tá? Faz a sua pergunta, a gente entra em contato aqui com os amados, com o tia Gal, com o tio Gleicinho, a gente passa para eles, a gente traz até eles aqui novamente, certo? Isso. Traz até novamente para tirar a dúvida de vocês, ok? Então nós vamos para as perguntas finais. Que pena! Passou tão rápido, né, gente? Mas eu vou trazer umas perguntinhas que eu amo fazer, né? Aquelas perguntinhas de satisfatória mesmo, né? Eu gostaria, tia Gal, que você olhasse ali para aquela câmera e com poucos minutos, né, você falasse quem é Jesus para você. Jesus para mim é tudo. Jesus, ele, para mim, quando eu conheci Jesus, ele mudou a minha vida. Aleluia. A minha vida ela foi transformada. Então, Deus para mim ele é tudo na minha vida e é o ar que eu respiro. Sem ele eu não sou nada. Então, para falar, ele é tudo. É difícil até você falar quem é Jesus para você, para resumir, porque ele fez tanta coisa na minha vida que hoje eu não me consigo ver sem ele. Aleluia. Não consigo viver sem o Senhor, sem a presença dele na minha vida. Então, Jesus para mim, ele é tudo na minha vida. Sabe? Ele é meu salvador. Eu amo demais. Ele não... É difícil até falar da presença do Senhor na minha vida. Glória a Deus. Porque é muito edificante. Gente, Deus fez algo tão grande na minha vida para hoje estar aqui. Sabe? É uma honra poder estar aqui falando. Jamais imaginei algum dia que eu ia falar. Sabe? Porque eu era uma pessoa que eu não gostava que falasse de Jesus para mim. Então, para hoje eu estar aqui, olha só como é que Deus mudou minha vida e ele é tudo pra mim. A partir do momento que eu conheci ele, sabe? Que eu aceitei ele como o único suficiente salvador da minha vida. Então ele é tudo, tudo pra mim. Glória a Deus, glória a Deus. Se hoje fosse seu último dia, o que você falaria com a igreja? Principalmente essas pessoas que estão começando aí seu ministério infantil. Hoje eu falaria para os pastores da igreja: invista no departamento infantil. Não impeça das crianças conhecer Jesus, porque elas precisam ser alimentadas da palavra. Então o que eu deixaria era isso: invista mais no departamento infantil. Amém. Tio Gleicinho, essas pessoas que estão começando no Evangelho, né? Ela falou sobre o departamento infantil e eu gostaria que você falasse em todo, né? Qual é o conselho que você daria hoje para a igreja em geral de Cristo? Permanecer firme no Senhor, sabe? Não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas para o Senhor, porque o novo convertido ele chega com muito gás para trabalhar na obra do Senhor. A gente sabe que o novo convertido ele comete erros, comete falhas, que tem que ser abraçado, não ser julgado.
Então, novo convertido, a gente tem que abraçar, a gente tem que cuidar. Novo convertido tem que ficar na sala, não pode colocar o novo convertido na cozinha, porque ficar na cozinha não permanece. E cuidar, discipular, deixar ele de ser menino para ser homens e mulheres, sabe, alicerçado na palavra do Senhor. Sem muita firula, sem muito oba-oba, sabe? É Bíblia, é palavra, é louvor, sabe? Isso tem que ter ensinamento, ter acompanhamento, tá próximo, sabe? Hoje infelizmente, Madalena, o mundo não julga, não. Quem julga é o que está dentro da igreja. Então nós que já estamos já com a bagagem, né, não julgar, mas abraçar. E não só para os não convertidos, sabe? Tentar trazer os irmãos que se perderam no meio do caminho. Não julgar eles, mas buscar, trazer de volta, abraçar. Essa semana eu estava lendo a passagem do Filho Pródigo, que eu achei muito interessante, sobre da ovelha que se perdeu, sabe? Tem ovelha que se perde lá fora, tem ovelha que se perde dentro de casa, sabe? Então a Bíblia fala que o Senhor ele deixa as 99 para buscar a perdida. Então a gente que está aqui, as 99 que ficou, aí tem que interceder para o Pai encontrar a ovelha e trazer de volta. E quando traz de volta, a gente abraçar, sabe? Abraçar, não julgar, não condenar. Trazer de volta para o reino, né? Jesus está voltando. Então, Jesus hoje ele é o nosso advogado. A Bíblia fala assim que aquele que tem em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passam, tudo se fez novo. Então, tudo tem que ser novo na nossa vida, sabe? Abraçar mesmo, cuidar, para não se perder, nem lá fora e nem lá dentro, né? Para ser fiel ao Senhor. Amém, glória a Deus. É consolidar mesmo. É consolidar. Né? Amém, glória a Deus. Então tá aí. Hoje foi mais um bate-papo, né? Com esses dois irmãos maravilhosos, Gal, tio Gleicinho, muito obrigada. Eu gostaria de falar para você, pai, mãe, que não tem esse hábito de levar a sua criança para a igreja. Leva, independente da sua fé. Leva a sua criança para a igreja, deixa Jesus moldar o caráter da sua criança. O mundo, como disse a Gal, hoje tem tantos atrativos, a bandeja do inimigo está tão assim, satisfatória aos olhos deles. Deixa que Jesus se apresente ao seu filho, vá você também, leva seu filho para a igreja. Deixa Jesus entrar no seio da sua família. Às vezes você tem alguma dificuldade em liberar a sua criancinha para o ministério infantil. Não precisa não ter essa retração. Libera, olha para vocês verem que duas preciosidades que Jesus levantou para poder cuidar, independente do ministério que você esteja. Amém? Deixa o seu filho para a igreja, meu querido. Né? Não sei, de repente tem algum pai que tem essa dificuldade de liberar o filho. Pai, eu quero ir para a igreja. Não. É melhor seu filho crescer na graça, no conhecimento de Jesus, na presença de Jesus, do que no mundo. Viver perdido aí nas drogas, nas prostituição, nesses vícios. Então, pai, mãe, libera seu filho para a igreja. Amém? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo continue se envolvendo nas nossas vidas. E aqui nós finalizamos mais esse programa. Minha lindeza, muito obrigada. Estamos muito honrados pela tua presença. Tio Gleicinho, muito obrigada. E trazemos vocês aqui de novo. E a próxima vez vocês topam? Topamos e vamos vir caracterizados. Parte 2, caracterizado. Muito obrigada. Tá aqui o Rogério, irmão em Cristo, uma bênção, também esposo da tia Gal, né? Beijo aí no coração de cada um de vocês. Aline Félix. Gente, olha só que coisa mais linda, olha. Ah, esse cardigan maravilhoso, quentinho, delícia. É da Aline Félix. Vai lá, olha lá, compra lá, ó. Sua roupa linda, você vai ficar linda, mulher. Então tá, pastor Venâncio, pastor Jonathan, pastor Rogério, abraço pra vocês, fiquem com Deus. Meus queridos ouvintes, tchau, tchau pra vocês, até a próxima!